Bom, turma, então dando sequência aqui ao nosso estudo do átomo de hidrogênio, nós vamos ver agora como que a gente resolve a parte radial da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então, relembrando aqui, a equação da parte radial é essa aqui, tá, pessoal? Essa é uma equação diferencial que não tem coeficientes constantes. Então, é daquele tipo, né, que a gente não consegue resolver facilmente, né, usando as técnicas comuns de separação de variáveis, por exemplo, chutando lá a equação exponencial, como a gente já havia visto lá para os primeiros casos. Mas, felizmente, existe uma solução. Quando a gente ajeita essa equação, ela fica com a cara de uma equação diferencial conhecida, cuja solução já foi determinada, tá, pessoal? Então, o que a gente precisa fazer aqui para ajeitar essa equação, né? Tá aqui a nossa equação de Schrödinger. Em primeiro lugar, a gente sabe que beta é L vezes L mais 1, né? Da resolução da parte angular. Então, a gente já substitui o beta por L vezes L mais 1. E depois a gente multiplica a equação por H cortado ao quadrado vezes R de R sobre 2mR ao quadrado dos dois lados. E passa o termo que tem beta para o lado esquerdo. O que vai acontecer? Olha só. Quando você multiplicar isso aqui do lado esquerdo, esse R aqui já vai cancelar, certo? O que vai acontecer com esse primeiro termo aqui? O R de R vai cancelar, então vai sobrar H cortado sobre 2mR ao quadrado. Menos, né? O que vai acontecer com o termo beta? Que eu vou passar para o lado esquerdo. O beta eu vou multiplicar por tudo isso aqui, né? Então, quando eu multiplicar o beta, que é L vezes L mais 1, por H cortado ao quadrado sobre 2mR ao quadrado, vai ficar esse termo aqui. E o R de R, ele está colocado aqui em evidência, tá? Tá aqui, ó. Então, fica H cortado ao quadrado, L vezes L mais 1 sobre 2mR ao quadrado, vezes o R de R. O que vai acontecer com esse termo aqui, ó? H cortado sobre 2mR ao quadrado vai cancelar com isso aqui e o R de R cancela com isso aqui, né? O que vai sobrar? Menos E ao quadrado sobre 4πε0. Sobrou só isso, porque cancelou tudo. E a mesma coisa vale para o E, tá certo? Então, como tinha um menos aqui multiplicando, ó, ficou menos esses dois termos. Então, esse é o resultado de eu pegar essa equação aqui e multiplicar, substituir o valor do beta, que é L vezes L mais 1, e multiplicar por H cortado ao quadrado, R de R sobre 2mR ao quadrado. A equação dessa maneira aqui, como eu falei para vocês, ela tem uma solução conhecida, que é essa aqui. As soluções para essa equação são as funções... as soluções para essa equação são as funções dadas por R de NL R de R, né? Que é esse termo aqui envolvendo dois números quânticos, N e L, né? Envolvendo fatorial elevado a meio, tá bom? 2 sobre N a 0 elevado a L mais 3 meios, R elevado a L, E elevado a menos R sobre N a 0, e aqui você tem um L, N mais L, 2L mais 1, de 2 sobre N a 0. Deixa eu explicar aqui algumas das coisas que aparecem aqui nessa equação. Em primeiro lugar, o A0. O que é esse A0? A0 é o raio de Bohr, que a gente viu lá atrás quando viu o modelo de Bohr. E é dado por essa equação aqui. ε0 vezes h ao quadrado sobre πme E ao quadrado. E esse Lzão aqui, que tem um índice, um sobrescrito aqui, né? L de N mais L, 2L mais 1, de 2 sobre N a 0, eles são os chamados polinômios associados de Laguerre, tá? Então, na solução dessa equação diferencial aqui, aparece esse termo multiplicado por um polinômio associado de Laguerre, que é um polinômio que tem uma definição com uma equação diferencial, tá? Assim como acontece lá para os polinômios de Hermite, que a gente viu lá atrás, só que eu não vou entrar em detalhe porque essa equaçãozinha aqui é mais complicadinha. Mas o que a gente precisa saber aqui para aplicar o nosso problema do átomo de hidrogênio são os primeiros polinômios associados de Laguerre, que é o que a gente vai usar aqui, tá? Então esse polinômio de Laguerre, tá vendo? Ele depende de N e de L, né?
tem um índice e um sobrescrito aqui, que depende, o índice é n mais L, o sobrescrito é 2L mais 1. Então, dependendo do número quântico, do nível de energia que eu quero saber a função radial, ele vai ter um polinômio de Laguerre, um polinômio associado de Laguerre. Então, por exemplo, aqui, ó, para n igual a 1 e L igual a 0. Aí você vem para cá. Quem é n mais L? Vai ser 1 mais 0, né? Então, aqui embaixo vai ser 1 e aqui 2 vezes 0 mais 1, 1. Então, vai ser o meu polinômio L11 de x, que é menos 1. Para n igual a 2 e L igual a 0. Aí, só eu vou colocar aqui em cima, fica mais fácil para a gente ver, né? O nosso polinômio de Laguerre, ele tem esse índice associado e esse sobrescrito aqui associado. Então, por exemplo, quando o n é 2 e o L é 0, 2 mais 0, 2. E aqui o L é 0, 2 vezes 0 mais 1, 1. Então, o L, 2, 1 é menos 2 fatorial vezes 2 menos x. Quando o n é 2 e o L é 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, o L, 3, 3, que é menos 3 fatorial. Tá? E assim sucessivamente. Então, esses são os primeiros polinômios associados de Laguerre para os primeiros números quânticos, né? N e L. Para n igual a 1, eu só tenho L igual a 0. Para n igual a 2, o L é 0 e 1. Para n igual a 3, L é 0, 1 e 2. Para n igual a 4, L é 0, 1, 2 e 3. E assim sucessivamente, né? Porque o L ele é menor que n. Tá certo? Então, quando você resolve a equação de Schrödinger, você encontra que a função radial é essa, né? Vou colocar a mãozinha aqui. Você encontra que a função radial é essa. E aí você aplica o operador hamiltoniano a essa função e encontra o alto valor. Quem é o alto valor do operador hamiltoniano? É a energia. E a expressão da energia, que é obtida quando você aplica o operador hamiltoniano a essa função, é essa aqui. Menos massa do elétron vezes E elevado a 4 sobre 8 ε0 h ao quadrado n ao quadrado. Que é igual, se eu substituir aqui, se eu quiser usar h cortado ao invés de h, né? Então, h cortado é h sobre 2π, né? Vou escrever aqui do ladinho. H cortado é h sobre 2π. Então, h é h cortado vezes 2π, correto? Então, se eu substituir aqui por h cortado vezes 2π, fica h cortado ao quadrado vezes 4π ao quadrado. 4 vezes 8, 32. Então, fica 32π ao quadrado. Tá certo? Então, essa é a expressão da energia para o átomo de hidrogênio. Para n igual a 1, 2 e assim sucessivamente. Quando estudamos o modelo de Bohr, encontramos a seguinte expressão para o raio de Bohr, que eu já mostrei lá atrás, né? Que é o ε0h ao quadrado sobre πme ao quadrado. De novo, se eu quiser substituir o h por h cortado, né? Substituo aqui h vezes 2π, fica h cortado ao quadrado vezes 4π ao quadrado. Então, está aqui o 4π e π ao quadrado cancela com esse π de baixo, fica um π aqui em cima. Essa expressão a gente viu lá no modelo de Bohr. Aí, se eu quiser expressar a energia em função do raio de Bohr, a gente vê que parte disso aqui está embutido nessas constantes todas aqui e no nosso número quântico n. Então, eu posso expressar a energia em função do raio de Bohr da seguinte forma. A energia, que depende do número quântico n, é menos E ao quadrado sobre 8πε0 a 0 n ao quadrado. Então, não vou mostrar essas equações aqui, tá, turma? Só questão de álgebra para você, só você dividir essa por essa e encontrar a relação, tá? Mas existe essa relação aqui entre a energia e o raio de Bohr. E aí, turma, se vocês lembrarem lá, se não lembrarem, né, já faz tempo, mas vocês podem lá consultar, né, nosso material lá do modelo de Bohr. Essa energia que a gente obtém quando resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio é exatamente a mesma expressão de energia do modelo de Bohr. Tá certo? Então, o modelo de Bohr, usando mecânica clássica, né, considerando o elétron na órbita circular, não é isso? E só postulando que o momento angular era quantizado, né, múltiplo de h cortado, ele chega na mesma expressão de energia quando você aplica a mecânica quântica mesmo exata, usando a equação de Schrödinger. Daí a importância do modelo de Bohr. A energia é a mesma, só que outras propriedades são diferentes, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês.
Mas mesmo assim, se você imaginar o que o Bohr tinha à disposição dele e conseguir formular um modelo que chegasse na mesma energia, realmente é um feito muito grande, né? A intuição muito grande, né, desse cientista. Então, apesar de parecer complicada, né, a função radial, né, tem um monte de coisa lá no meio, mas se você analisar friamente, ela é o quê? Ela é um polinômio multiplicado por um exponencial e um coeficiente antes, né, multiplicando. Vamos olhar aqui de novo ela. Ó, tá vendo aqui, ó? É um polinômio, né, vezes uma exponencial. Se eu considerar que o meu r elevado a L faz parte do polinômio também. E aqui isso aqui é uma constante, né? Tem um monte de coisa aqui, ml fatorial, 2 sobre n a zero, mas isso aqui é uma constante, tá? Que na verdade é a constante de normalização, tá, turma? Esse monte de coisa aqui aparece porque as funções de onda são normalizadas, e aí aparece essa constante de normalização aqui. Então não é uma coisa do outro mundo, apesar dessa cara feia, né, que essa equação tem, tá certo? E é aquilo que eu acabei de falar, né? O fator contendo fatorial no início garante que a função seja normalizada. Aí lembrando que a gente está trabalhando com um sistema de coordenadas esféricas, né? Então a integral de normalização é R asterisco NL vezes RNL vezes o elemento de volume da parte radial, né? Lembrando que o nosso elemento de volume em coordenadas esféricas é R ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Como eu estou só com a parte radial, eu pego só os termos que tem raio, né? Então, R ao quadrado dr. Então, essa integral aqui, de 0 a infinito, que são os valores possíveis do raio, ela tem que ser igual a 1 para satisfazer a condição de normalização. Então, quando você integra, né, essa função radial, você obtém aquela constante de normalização lá, igual a 1, né? Você obtém aquela constante de normalização que aparece lá na expressão da função radial, tá certo? E resolvida a parte radial agora, como a gente já tinha resolvido a parte angular, que são as harmônicas esféricas, quem é a função de onda completa do átomo de hidrogênio? É o produto das duas, né? Então a função de onda do átomo de hidrogênio é a parte radial vezes a parte angular, né? A função radial vezes as harmônicas esféricas. Aí, a função radial depende de dois números quânticos, n e l. As harmônicas esféricas dependem de dois números quânticos, L e M. Logo, a minha função de onda completa, ela vai depender de três números quânticos, N, L e M. E ela é uma função de R, θ e φ, porque a gente está no sistema de coordenadas esféricas. Então, quando eu pego as primeiras funções radiais e as primeiras harmônicas esféricas, e junto tudo e multiplico, eu vou obter as primeiras funções de ondas para o átomo de hidrogênio. Então, quem é a minha psi10? É a minha R1. É a minha R11 vezes a minha Y00. Tá certo? Aí a Y00 é só uma constante de normalização. Então, essa função tem praticamente só a parte radial, né? Multiplicado pela constante de normalização da harmônica esférica. Aí, para n igual a 1, o L só pode ser 0 e o M só pode ser 0. Para n igual a 2, aí o L pode ser 0 ou 1. Quando o L é 0, o M só pode ser 0. Aí eu vou ter a minha psi200. Aí também, de novo, né, praticamente só a parte radial. E tem a função e a constante de normalização da parte angular. Aí aqui, só um detalhe, aqui está em função de sigma. E quem é esse sigma? É z vezes r sobre a zero. Porque essas funções aqui, elas são função de r, né? Só que toda vez que o r aparece, ele aparece nessa companhia aqui do z sobre a zero. Então, para não ficar escrevendo zr sobre a zero o tempo todo, a gente chama isso aqui de sigma. Então, observe aqui que essas duas primeiras dependem só de sigma. Já aí aqui agora, para n igual a 2, eu tenho o L pode ser 0, né, que foi o primeiro caso, ele pode ser 1, né? Quando o L é 1, o M pode ser 0 ou pode ser mais ou menos 1. Aí aqui, turma, quando o L é 1, a parte angular agora já aparece, né? Porque agora a minha harmônica esférica até aqui era Y00 e Y00. Agora é a Y10. Então já aparece um cosseno de θ aqui.
E quando o m é diferente de zero, a parte angular que depende de θ e φ, o φ só aparece quando o m é diferente de zero. Então agora apareceu o φ aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha ψ211 e a ψ2,1 que a diferença entre elas é só o sinal aqui do if que está no expoente, né? Do E lá no final, tudo bem? Então aqui são as funções para n igual a 1, n igual a 2. Para n igual a 3, aí eu posso ter o L0, o M0. Aí está aqui a função ψ300, só depende do signo. Aí L1, M0. Aí já aparece aqui o cosseno de θ. L1, M mais ou menos 1. Aí já aparece seno de θ é elevado a mais ou menos φ. Aí para o L2 eu posso ter M0. Aí aqui vai aparecer sigma ao quadrado é elevado a menos sigma sobre 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Lembrando que isso aqui é a constante de normalização. O M pode ser mais ou menos 1, então tem o sigma, tem o θ e tem o φ agora, né? E o M pode ser mais ou menos 2. Então, de novo, tem o sigma, tem o θ e tem o φ aqui. Tá certo, turma? Então, toda essa construção é para vocês saberem que de onde vêm essas funções de onda do átomo de hidrogênio. Você separa, tem a parte radial, tem a parte angular, que eu vou detalhar mais um pouco daqui a pouco para vocês entenderem como que a gente interpreta essas funções de onda, o significado delas, e saber que a função de onda é um produto dessas partes e como que você chega nessas funções de onda, que estão tabeladas aí para a gente consultar quando precisar, tá bom? Lembrando a condição de normalização para a função de onda do átomo de hidrogênio, tá, turma? Então, a gente sabe que a condição de normalização é que a integral de ψ asterisco ψ tem que ser igual a 1. Mas, como estamos no sistema de coordenadas esféricas, temos que multiplicar isso pelo elemento de volume. Qual é o elemento de volume? R ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Tá? E lembrando os limites de integração. O R vai de 0 a infinito, o θ de 0 a π e o φ de 0 a 2π. Tá bom? Outro detalhe importante. Como o operador hamiltoniano é hermitiano, a gente já viu lá atrás isso aí, as funções psi, n, l, m são ortogonais, tá? São ortogonais. Então, quando você faz a integral, essa integral aqui, né? Em todo o espaço aqui, em todo o meu espaço das coordenadas esféricas, de duas funções de ondas que tenham números quânticos diferentes, a integral vai dar 0. Se os números quânticos forem iguais, ela vai dar 1. Então, elas são ortonormais, né? Elas são normalizadas e são ortogonais. Por isso está aqui o produto do delta de Kronecker dos três números quânticos, né? Que eu tenho que ter os três números quânticos iguais para essa integral ser 1. Se eu tiver dois números quânticos diferentes, essa integral aqui já dá 0, tá? Então, para vocês treinarem, tá, turma? Tem esse exemplinho aqui que é para você mostrar que a função de onda ψ210 do átomo de hidrogênio é normalizada e que ela é ortogonal a ψ200, tá? Então, o que vocês vão ter que resolver aqui? Vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que fazer aquela integral anterior. Mostrar que a integral de 0 a infinito, de 0 a π, de 0 a 2π, de ψ asterisco 210, ψ210, r quadrado, dr, dθ, dφ é igual a 1. Aí como vocês vão fazer isso? Vão lá olhar quem é a ψ210. Está aqui, ó, ψ210, é essa. Aí vocês vão substituir isso aqui e vão resolver essa integral e vão mostrar que é igual a 1. A segunda parte é mostrar que ela é ortogonal a ψ200. Então, o que você vai mostrar aqui? Você vai ter que mostrar isso aqui, ó, que não estava certo aqui. Que é a integral de 0 a infinito, 0 a π, 0 a 2π, de ψ asterisco, né? Ψ asterisco 210, ψ200, r quadrado, opa, aqui faltou o
Seno θ, né? Faltou seno θ. Aí. Meu R não veio. Meu D não veio. Agora veio. Então, mais um espacinho aqui. R quadrado. Seno θ. dr dθ dφ, aqui é R quadrado. Seno θ. dr dθ dφ. Isso aqui agora tem que ser igual a zero, porque se tem pelo menos um número quântico diferente, elas são ortogonais e a integral é zero, tá bom? Então fica aí como exercício, depois eu resolvo para vocês, tá? Então acabamos de ver que a função de onda do átomo de hidrogênio, ela depende de 3 números quânticos. O N, o L e o M. O N, tá, turma? Aqui tá errado. Então, deixa eu ajeitar aqui, depois eu ajeito no slide. Isso aqui não é M, isso aqui é N. Vou fazer de vermelho para destacar, tá? O N, ele é chamado de número quântico principal, tá bom? E pode ter os valores 1, 2, 3 até infinito. Ele é o número quântico principal por quê? Porque a energia depende apenas desse número quântico, tá? A energia do átomo de hidrogênio, ela depende apenas de N. Se você for ver, a energia é menos E ao quadrado sobre 8πε0a0 vezes N ao quadrado. Então, por isso que ele é chamado de número quântico principal, tá certo? O segundo número quântico que a gente vê, o número quântico L, ele é chamado de número quântico de momento angular. E quais são os valores possíveis para o L? 0, 1, 2, até N menos 1. Então, no N igual a 3, o L pode ser 0 e 1, 0, 1 e 2. No N igual a 5, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Por que ele é chamado de número quântico de momento angular? Porque o momento angular do elétron depende dele. Ele é completamente determinado por meio de L. Se você conhece o L, você conhece o momento angular do elétron. Então, como é que eu calculo o momento angular do elétron? A gente viu lá, só recordando de onde vem isso aqui. A gente viu que as harmônicas esféricas são autofunções do operador L ao quadrado, né? Então, quando você aplica o operador L ao quadrado, na harmônica esférica vai dar um alto valor multiplicado pela própria harmônica esférica. E o alto valor, que é o valor de L ao quadrado, é H cortado ao quadrado vezes L mais 1. Então, para eu pegar o valor do módulo de L, eu tiro a raiz quadrada, né, do L ao quadrado. Aí fica H cortado, raiz de L vezes L mais 1. Então, por isso que ele é chamado de número quântico de momento angular, porque o momento angular depende do L. Você conhece o L, conhece o momento angular, tá? Mesma coisa que a energia. Você conhece a energia, você conhece o N, você conhece a energia do nível no átomo de hidrogênio. A forma radial das funções de onda, elas dependem apenas de N e L, né? Então a gente viu lá atrás, quando a gente resolveu, quando eu mostrei para vocês a solução da parte radial da função de onda do átomo de hidrogênio, que a gente escreve lá RNL, né? Que ela depende apenas de NL. Na solução da equação radial, aparecem apenas os números quânticos N e L, não aparece o M. O M apareceu quando? Quando a gente resolveu as harmônicas esféricas. E aí vocês já estão bastante acostumados, né, de química geral, até desde lá do ensino médio, que costuma se associar aos valores de L letras, né? Porque isso vem da espectroscopia, né? Veio lá das análises das linhas de emissão do átomo de sódio. Então você tem S para L igual a 0, P para L igual a 1, D para L igual a 2 e F para L igual a 3, né? Aqui tem Sharp, Principal, Diffuse e... agora o F me fugiu, tá? Fundamental, exatamente. O terceiro número quântico, que é o M, ele é chamado de número quântico magnético e pode assumir 2L mais 1 valores possíveis, que a gente já viu, né? Que é 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2,
Aqui faltou completar, tá? Até você chegar em mais ou menos L, tá certo? Então, quando você tem um determinado valor de L, o M ele pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L, tá certo? Por que que ele é chamado de número quântico magnético? Porque a componente Z do momento angular é determinada completamente por M, porque Lz, a gente viu que o operador Lz, as harmônicas esféricas, são autofunções do operador Lz. E o alto valor associado é M vezes H cortado, tá? E a gente vai ver mais adiante que isso está relacionado ao momento de dipolo magnético. Por isso que ele é chamado de número quântico magnético, tá certo? Aqui também outra explicação, né? É que, na verdade, é o momento de dipolo angular, tá? Então a explicação é essa aqui mesmo, que está aqui no slide, tá? Eu me adiantei, acabei falando algo que não devia, digamos assim. Então, M é chamado de número quântico magnético, por quê? Porque, aí sim, por conta de ele ter esse dipolo magnético, né? Quando ele é submetido a um campo magnético, dependendo do valor do momento de dipolo magnético, que por sua vez depende do Lz e depende do M, você observa uma linha, né? Já adiantando aqui, de um orbital 2p, formam três linhas, né? Você tem três energias diferentes quando isso aqui está submetido a um campo magnético. Você tem aqui, quando M é 0, você tem uma linha, quando M é menos 1, você tem outra linha, quando M é mais 1, você tem outra linha. Então, por exemplo, quando o elétron salta do átomo de hidrogênio do 2p para o estado fundamental, por exemplo, de um S, ele emite energia, né? Emite um fóton. Então, se ele não está submetido a um campo magnético, tanto faz o valor de M, sempre a energia vai ser a mesma. Por quê? Porque a energia do átomo de hidrogênio depende apenas do N, né? Não depende do M. Só que, sob a ação de um campo magnético, o M altera o valor de energia, porque você tem uma energia potencial em virtude desse dipolo magnético. Então, quando esse átomo de hidrogênio está submetido a um campo magnético, e você observa essa emissão do fóton do 2p para um S, por exemplo, em vez de você ter fóton de um único comprimento de onda, você vai ver fótons de 3 comprimentos de onda diferentes, porque você vai ter 3 níveis de energia diferentes aqui. Então, sob um campo magnético, aí a energia do orbital ela não depende apenas de N, ela depende do M também, tá, pessoal? Aí voltando agora para o caso que não tem campo magnético. Quando eu não tenho campo magnético, o meu estado 2p aqui, que é o meu psi 210, né? Psi 210, ele pode ter 3 valores de M diferentes, mas esses 3 valores de M diferentes vão ter a mesma energia, né? Na ausência do campo magnético. Então, como eu tenho 3 estados diferentes para a mesma energia, eu digo que esse estado ele é triplamente degenerado. Tá certo? Então, o estado 2p ele é triplamente degenerado. Porque existem o orbital 2p, tá? De novo, adiantando um pouco. O orbital 2p ele é triplamente degenerado, por quê? Porque isso na ausência do campo magnético. Na ausência do campo magnético, eu tenho 3 estados diferentes que têm a mesma energia. Tá certo, turma? Então, a degenerescência, né, desse 2p aqui é 2L mais... de qualquer orbital, né? É 2L mais 1. Então, o orbital D, a degenerescência é 5, né? Porque no D o L é 2. Então, 2 vezes 2 mais 1 dá 5. Tá certo? Então, vamos ver agora como que a gente faz para visualizar essas funções de onda, para a gente entender como que o elétron se distribui no movimento dele ao longo do núcleo, tá? Acontece que essas funções de onda completas são difíceis de visualizar porque elas dependem de 3 variáveis, né? R, θ e φ. Então, por exemplo, quando a gente faz uma função de uma variável, y em função de x, o gráfico é uma reta, né? Uma reta se for y igual a x, né? Mas y em função de x, você visualiza onde? No plano. Quando você faz
quando y é função de x, quando você tem z função de x e y, aí você visualiza isso no espaço. Agora, se a minha função é função de 3 variáveis, eu precisaria de um espaço de 4 dimensões para visualizar. Então, não consigo, né? Não consigo fazer isso. Aí, o que eu faço? Que estratégias que eu bolo para tentar ter uma noção de como que é, né, essa distribuição eletrônica ao redor do núcleo, já que eu não consigo visualizar tudo de uma vez, olhando para a função de onda. Eu separo as partes radial e angular, né? A radial está relacionada com a distância do elétron ao núcleo e a angular com o contorno, digamos assim, o θ e o φ variando, que dão a forma, né, do nosso orbital, que a gente vai ver mais ali adiante, tá bom? Então vamos tentar ver aqui o estado de menor energia do átomo de hidrogênio. O estado de menor energia do átomo de hidrogênio é N igual a 0, N igual a 1 e L igual a 0, correto? Então qual é a função de onda do meu estado 1s? É essa aqui. 2 sobre A0 elevado a 3 meios vezes E elevado a menos R sobre A0. Como que eu determino qual é a probabilidade de encontrar o elétron entre R e R mais dr? É o produto do conjugado complexo dessa função vezes ela vezes o elemento de volume. Como essa função ela é real, então ela é ao quadrado vezes o elemento de volume. Então é R de NL, RNL de R ao quadrado vezes R ao quadrado dr. Essa é a probabilidade de eu encontrar um elétron entre R e R mais dr, que eu estou analisando sua parte radial, tá certo? Então, quando eu construo esse gráfico aqui, pessoal, da probabilidade de encontrar o elétron, eu vou pegar a função radial, elevar ao quadrado e multiplicar por R ao quadrado, né? Que é o que está aqui, ó, R ao quadrado, RNL de R ao quadrado sobre A0, né? Que aqui está em função de A0. Então, olha como é que se dá a distribuição radial dos primeiros orbitais aqui do átomo de hidrogênio. Então, o orbital 1s, ó, a probabilidade que eu tenho de encontrar o elétron bem pertinho do núcleo, uma distância perto de 0 é 0. Aí, o que, que vai acontecendo? Ó? Acho que está dando para ver direitinho, não precisa aumentar não, né? Então, ó, ela vai aumentando, tem um valor que ela é máxima, que a probabilidade tem um valor de R, né? Para o qual a probabilidade é máxima de eu encontrar o elétron. E aí, depois ela vai diminuindo. Para o elétron estar bem afastado do núcleo também, a probabilidade é pequena. Para o orbital 2s, observe o que acontece aqui. Ó. Eu tenho esses dois morrinhos, tá? E a probabilidade é máxima de encontrar o elétron aqui, ó, numa distância bem maior do que onde a probabilidade de encontrar o S é máxima. Por quê? Porque o orbital 2s está mais afastado do núcleo do que o orbital 1s, tá certo? Para o orbital 2p, você já está no segundo nível também, então a distância é maior. E aí você tem uma curva parecida com o do 1s. Por que a do 2s é diferente do 1s? É parecida com a do 2p e a do 2s é diferente. Observem aqui que no 2s existe esse pontinho bem aqui, turma. Qual a probabilidade de eu encontrar o elétron aqui? A probabilidade de eu encontrar o elétron aqui ela é 0. Então, nesse valor aqui, a probabilidade de encontrar o elétron ela é 0. Numa função de onda, a gente chama isso de nó, tá? Então, aqui você observa que o orbital 3s ele tem 2 nós, né? O orbital 3p tem um nó, já o 3d não tem nó. Por quê? Porque o número de nós, turma, ele é dado por essa expressão aqui, ó, n menos L menos 1, tá? Então, para o orbital 1s, aqui o n é 1, o L é 0. Vou colocar aqui, ó, 1s, o n é 1, o L é 0. Então, 1 menos 1, 0, né? Para o orbital 2s, o n é 2, o L é 0. Então, quantos nós eu tenho? Um nó, né? Para o orbital 2p, aí o n é 2 e o L é 1. Então, vou completar aqui com menos 1, né? Vou colocar a expressão certinha. Então, aqui vai dar 0, aí não tem nó, né? Para o orbital 3s, aí fica 3 menos 1, 3 menos 0, né? Menos 1, que vai dar
2. Por isso que eu observo 2 nós. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, na função radial, a gente observa o aparecimento desses nós aqui, tá, turma? Que são pontos do espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é 0. Então, para o estado 1s, qual é a probabilidade de encontrar o elétron entre R e R mais dr? Né? R ao quadrado, RNL de R ao quadrado vezes R ao quadrado. Então, ó, eu pegar, ó, tá aqui a probabilidade, né? Ó. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui a probabilidade de eu encontrar o elétron. A função de onda do 1s não é essa? Então, se eu pegar essa função aqui e substituir, elevar ao quadrado e multiplicar por R ao quadrado, eu vou encontrar essa expressão aqui, ó. A probabilidade de eu encontrar o elétron entre R e R mais dr, essa expressão aqui, ó. 4 sobre A0 ao cubo, R ao quadrado, E elevado a menos 2R sobre A ao quadrado. Tá? Então, um exemplo aqui para vocês fazerem, calcular a probabilidade de encontrar o elétron descrito pela função de onda 1s do átomo de hidrogênio dentro de um raio de Bohr a partir do núcleo. Tá? Então, se é dentro do raio de Bohr, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer isso aqui, pessoal. Ó. A integral de 0 até A0, que é o raio de Bohr, né? A0, né? De 0 até A0, de quem? De 4 terços R ao quadrado é 4 terços. Não, 4 terços não, 4 sobre A0 ao cubo. R ao quadrado é elevado a menos 2R sobre A0 dr, tá? Então resolvam essa integral, que aí vocês vão encontrar a probabilidade de você encontrar o elétron entre 0 e A0, né? Que é dentro de um raio de Bohr, a partir do núcleo, tá bom? No caso da parte angular, turma, é mais difícil de mostrar visualmente, porque ela depende de duas variáveis, θ e φ, né? Como eu falei, aí você já precisa do espaço tridimensional para mostrar duas variáveis. No entanto, quando o L é 0 e o M é 0, o que vai acontecer? Eu já falei até quando eu estava falando das funções de onda do hidrogênio. A minha harmônica esférica, que é uma função de θ e φ, quando o L é 0 e o M é 0, ela é uma constante. Tá? Então, como a minha harmônica esférica é uma constante, a minha função de onda do hidrogênio depende só de R. Tá certo? Ela depende só de R. Então, nesse caso particular, a dependência angular não existe, e a função de onda é esfericamente simétrica. Porque como ela é uma constante, eu vou integrar para o θ variando de 0 a π, para o φ variando de 0 a 2π, o θ variando de 0 a π e o φ variando de 0 a 2π, significa que eu estou integrando ao redor da esfera, tá certo? Então, eu integro no raio e ao redor da esfera. Por isso que a função de onda ela é esfericamente simétrica, que a gente fala. Tá bom? Então, o que é a função de onda 1s completa? É você pegar aquela função lá, ó, cadê? A função 1s, que é essa aqui, e multiplicar por aquele 1 sobre raiz de 4π, tá? Aí, quando você faz isso, você obtém isso aqui, ó, tá? π vezes A0 ao cubo elevado a menos meio é elevado a menos R sobre A0. Então, você está vendo aqui, ela é uma função de R, θ e π, só que na minha função só aparece o R. O θ e o φ variam no espaço todo, então eu tenho a função esfericamente simétrica. Tá certo? Então, como eu já havia adiantado para vocês, essas funções de onda, elas são chamadas de orbitais, né? As funções de onda do átomo de hidrogênio são chamadas de orbitais, tá certo? Então, a equação anterior, que é a minha psi 100, que eu já escrevi aqui psi 1s, descreve quem? O orbital 1s. E o elétron no orbital 1s é chamado de elétron 1s, tá? É a nomenclatura que a gente costuma utilizar, né? Então, nesse exemplo agora aqui, eu quero que você calcule o valor médio da distância de um elétron 1s ao núcleo,
tá? Como que você vai fazer isso? Como é que eu calculo um valor médio? Lembrando lá atrás, quando a gente viu os postulados da mecânica quântica. Para calcular o valor médio da distância, R, isso aqui vai ser o quê? Como o orbital 1s depende só do R, né? Eu posso usar só a função radial. Vai ser o quê? Vai ser integral, né? De 0 a infinito de quem? De RNL, na verdade. Que é R1s, né? R1s asterisco, R1s, R quadrado dr. Lembram disso, né? Quando você quer calcular um valor médio, você coloca o operador aqui entre o conjugado complexo e a própria função, né? Acontece que aqui a minha função ela é real, né? Esse operador, na verdade, é só multiplicar o R. Então, isso aqui vai ser a integral de 0 a infinito de quem? Isso aqui vai ser a integral de 0 a infinito de R1s de R ao quadrado, R ao cubo, dr. Tá certo? Aí você calcula o valor médio da distância do elétron ao núcleo, tá bom? Esse outro exemplo pede o quê? Para você calcular o valor mais provável da distância do elétron s ao núcleo. Então, como que eu acho o valor mais provável? Vamos voltar lá para o gráfico da função radial. Para achar o valor mais provável, né? O valor mais provável é onde a probabilidade é máxima, correto? Onde que a probabilidade é máxima? Nesse ponto aqui, para o orbital 1s. Como que eu acho esse valor máximo? Derivo e igualo a 0, tá? Derivo igual a 0. Então, para resolver isso aqui, o que você vai fazer? A derivada do orbital 1s, ficou feio isso aqui, do orbital 1s em relação a r tem que ser igual a 0. Na verdade, a derivada da probabilidade, né? Tá? Derivada da probabilidade. A derivada da probabilidade é quem? A derivada de R1s de R ao quadrado, R ao quadrado, né? Em relação a R, isso aqui tem que ser igual a 0, tá bom? Então, fica aí como exercício para vocês, depois eu coloco a solução, tá? Então, seguindo aqui a análise dos nossos orbitais do átomo de hidrogênio, depois do 1s, o próximo orbital mais simples é o 2s, né? Como que fica a função de onda para o orbital 2s? É o meu R10, né? Porque agora o meu aqui é N mais L, né? Então, 2 mais 1. Aliás, RNL, né? Então, aqui é R20, tá? Isso aqui se é o 2S, aqui tá tudo... Tá o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, turma? Então, aqui não é 1S, aqui é 2S, e aqui não é 10, aqui é 20, tá? Aí aqui é 0, 0 mesmo, que L é igual a 0 e o M só pode ser 0, tá bom? Então, essa é a função de onda do orbital 2s, tá? Esse orbital também é esfericamente simétrico, porque, de novo, a minha harmônica esférica é a mesma do caso do 1s, né? Isso aqui vai dar uma constante, 1 sobre raiz de 4π. Então, ele é esfericamente simétrico, como todos os orbitais S, tá, turma? Porque para todo orbital S, o L é igual a 0. Se o L é igual a 0, então, o que você tem é isso. Você tem as harmônicas esféricas y00, e aí é esfericamente simétrica, tá? Então, a função de onda do orbital 2s é essa aqui, ó. Se você olhar lá, é a função 200, né? Que está lá naquela tabela que eu coloquei para vocês com as primeiras funções de onda do átomo de hidrogênio. Então, está aqui a minha função, né? Do átomo de hidrogênio, do orbital 2s. E aí eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez para o orbital 1s. Eu posso calcular o valor médio do raio, eu posso calcular onde que a probabilidade é máxima. Aí, no caso, como tem um nó, tem 2 pontos, né? Se eu calcular a derivada disso aqui igual a 0, eu vou encontrar 2 valores de R, né? Aquele primeiro, que tinha aquele morrinho,
e tem o maior. Aí você vê qual é o maior, né? Que é a probabilidade de ser máximo, né? De eu encontrar o elétron, o valor de R para o qual essa probabilidade é máxima. Então, por exemplo, para calcular o valor médio, é a integral dessa função ao quadrado, que ela é real, de R ao quadrado dr, né? Então, se você resolver isso aí, até aqui fazer como exercício, você vai encontrar 6 a 0. Quando você resolver lá do 1s, se eu não me engano, dá 3 meios de A0, tá? Então, já fica bem mais para frente, né? Porque já está num n igual a 2, já fica mais distante do núcleo, tá certo? Então, essa distância já é bem maior que a encontrada para o elétron 1s. Façam aí como exercício, tá bom? E de uma maneira geral, usando as propriedades dos polinômios associados de Laguerre, você pode mostrar que para um elétron ns, 1s, 2s, 3s, 5s, o valor médio do raio é esse, 3 meios de A0 n ao quadrado. Então estava certo mesmo. Quando n igual a 1, 3 meios de A0. Quando n igual a 2, 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, 2. Fica 6 a 0. Quando n for igual a 3, fica 9, fica 27 meios de A0. Né? Quando n igual a 4, fica 24 a 0. Então já vai ficando bem mais longe do núcleo, tá certo?